Gente, agora vamos falar com a Rubiana Rodrigues. Ela é psicóloga, ela esteve aqui na semana passada falando sobre o Setembro Amarelo, um assunto muito importante, muita gente gostou bastante da participação dela, deixou perguntas, infelizmente não teve tempo dela responder a todas as perguntas. Então ela vai responder agora pra gente. Rubiana, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer ter você mais uma vez aqui no Panorama da Semana. Olá, Ingrid, muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer poder estar aqui contribuindo com esse tema tão polêmico, importante, que é o Setembro Amarelo. E respondendo as perguntas dos nossos internautas, eu vou começar falando sobre o termo suicidar-se. Vem do latim, sui significa a si próprio e sidar significa matar. Então, daí o termo matar a si próprio. O suicídio é um tema que ainda tem muito tabu em torno dele. Ninguém gosta de falar sobre morte, E em relação ao suicídio não é diferente. Então a gente ainda tem alguns mitos que rodeiam, como por exemplo, quem ameaça se matar não se mata de fato. Infelizmente isso não é verdade. A maioria das pessoas que atentaram contra a própria vida fizeram isso mais de uma vez, deram sinais, pediram socorro e de alguma maneira avisaram que iriam se matar, mas infelizmente a maioria das pessoas não acreditaram. E esse número, Ingrid, para você ter uma ideia, chega a mais de 53% das pessoas que concluíram o suicídio, elas avisaram antes. Então a gente pode pensar que metade das mortes que existem poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem levado a sério. Então, esse é um mito que a gente tem que discutir sobre ele e tomar cuidado com a nossa atitude quando a gente vê alguém dizendo que vai atentar contra a própria vida. Jamais menosprezar, subestimar, falar que a pessoa não tem coragem. Isso é uma atitude que a gente não deve fazer. A gente deve tentar auxiliar e se porventura você não se sente em condição, encaminhar para um profissional, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, orientar a pessoa a procurar, se for um estudante, procurar de repente um orientador ou os pais, fazer o nosso papel. Outro mito, e é uma grande dificuldade que a gente tem dessas pessoas procurarem os profissionais da saúde mental, é que psicólogo e psiquiatra é coisa de doido. Então, assim, infelizmente, a gente ainda lida com muitas pessoas que têm esse preconceito. Tem até um termo para descrever que se chama psicofobia, que é o medo de procurar esses profissionais de saúde. Então, na realidade, a gente sabe que é uma ajuda como outra qualquer. Se você tem uma dor de dente, você procura o dentista. Se você quebra uma perna, você procura o ortopedista. Você não fica em casa esperando sarar sozinho, não é? Então, em relação aos problemas, as doenças de saúde mental, é a mesma coisa. Se você tem uma depressão, se você está passando por uma crise de pânico, crise de ansiedade, isso não tem nada a ver com loucura. É só um estado passageiro e, se medicado a tempo, isso, o quanto antes, você vai passar por essa doença como uma outra qualquer, não tem diferença. Então, é um mito muito forte que atrapalha muito as pessoas nos procurarem e pedir ajuda no tempo correto. E eu costumo dizer que quanto antes, melhor. Porque se a gente tem um problema e a gente não resolve, ele vai aparecer de outras maneiras no nosso corpo, como através de enxaqueca, através de uma gastrite, alergias. Então, não deixe o problema virar uma bola de neve. O quanto antes você procurar ajuda, se precisar ser medicado, entrar com medicamento, melhor será o resultado do tratamento. Outra dúvida por parte dos nossos internautas é o que a gente pode fazer para tentar prevenir o suicídio. Então, existem alguns fatores que podem tentar minimizar esse risco, como, por exemplo, uma autoestima elevada. A pessoa que tem uma boa autoestima, ela tem maiores condições de lidar com a frustração e com os problemas do dia a dia. Um bom apoio familiar, um relacionamento aberto, um relacionamento onde você
saiba que possa contar, né, com as pessoas mais próximas da sua família e uma boa rede, né, social. Você está inserido em grupos, poder contar, né, com os amigos nas horas mais difíceis, ter alguém com quem possa desabafar, isso tudo auxilia e muito. Porque, infelizmente, a maioria dos casos, a gente percebe que não tem nenhum dos três. Então, a pessoa se sente, de fato, muito sozinha, não tem com quem contar, não tem com quem desabafar e não tem o apoio de ninguém próximo. Obrigada, então, pela participação de vocês. Espero poder ter colaborado aí com as dúvidas. Se alguém mais quiser continuar questionando, né, perguntando, pode deixar o seu comentário, que no próximo programa a gente volta para continuar discutindo desse tema tão importante em setembro, que é o Setembro Amarelo. Obrigado, Ingrid, e até o próximo programa. Só queria deixar aqui o meu endereço, eu atendo lá no Centro Médico de Catalão, na Clínica SEMEC. Muito obrigada.